Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 7 de abril. O plenário do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação contra o decreto que exclui a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes prorroga por mais 90 dias o inquérito que investiga supostas milícias digitais que atuavam contra a democracia. Ministro Gilmar Mendes restabelece transformação do cargo de analista previdenciário em analista da Receita Federal. E ainda, presos com pendências judiciais agora terão os diálogos com visitantes monitorados. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que investiga supostas milícias digitais que praticavam atos contra a democracia. Na decisão, o ministro argumentou que há diligências em andamento e, por isso, é necessário dar continuidade às apurações. A Polícia Federal apura a existência de uma organização criminosa criada para promover ataques contra o Estado Democrático de Direito e que estaria organizada em núcleos político, de produção, publicação e financiamento. Outra suspeita é de que esse grupo tenha recebido verba pública. Segundo as investigações, a milícia digital teria usado a estrutura do chamado Gabinete do Ódio, grupo formado por aliados do presidente Jair Bolsonaro e teria como alvo adversários políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes do próprio governo e veículos de comunicação. O inquérito foi aberto em julho do ano passado e é uma continuidade da investigação sobre os atos antidemocráticos. O objetivo é descobrir se esses produtores de conteúdo recebiam doações, como conseguiam ganhar dinheiro por meio dos canais na internet e se tinham conhecimento ou não de fraudes no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Esta é a terceira vez que as investigações são prorrogadas. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes explicou que é preciso mais tempo para concluir as diligências que ainda estão em andamento. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, reformulou medida cautelar anterior e considerou válida a transformação do cargo de analista previdenciário da extinta Secretaria de Receita Previdenciária no cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil. Em setembro, o relator havia determinado a suspensão de um artigo de lei que transformou em analista tributário da Receita diversos outros cargos. Na nova decisão, que alcança apenas os analistas previdenciários, o ministro considerou a semelhança de atribuições e do nível de escolaridade entre os dois cargos. Essa decisão será levada a referendo no plenário do STF. E o Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação que questiona decreto que alterou a composição de Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O Fundo Nacional do Meio Ambiente foi criado em 1989 e é administrado pelo Ministério do Meio Ambiente. Ele financia projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais. Quem seleciona os projetos que receberão os recursos é o Conselho Deliberativo. Até fevereiro de 2000, esse conselho era composto por 17 representantes, 9 de organizações governamentais e 8 da sociedade civil. Mas o decreto presidencial 10.224 desse mesmo ano promoveu alterações na composição do conselho, que passou a ter 6 integrantes. Agora, o colegiado é composto apenas por membros do governo, o ministro do Meio Ambiente, que o presidirá, e representantes da Casa Civil da Presidência da República, dos Ministérios da Economia e do Meio Ambiente, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. A Rede Sustentabilidade, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal questionando essa mudança, sob a alegação de que ela eliminou a participação de representantes da sociedade civil. Para o partido, a alteração afeta o princípio da participação popular direta na elaboração de políticas públicas de proteção ao meio ambiente, previsto no texto constitucional. O caso, então, foi para julgamento do plenário. O advogado da Rede Sustentabilidade explicou que, ao restringir substancialmente o espaço de representação e participação da sociedade civil nas decisões sobre políticas ambientais, o decreto reduz a proteção normativa do direito ao meio ambiente,
o que seria uma ofensa ao princípio da vedação do retrocesso institucional. Isso excluiu totalmente a sociedade civil desse órgão. E isso na realidade, ele viola frontalmente o que ficou decidido pelo plenário desta corte na DPF 622, de relatoria do ministro Barroso, em que, inclusive, foi fixada a tese de que é inconstitucional a norma que, a pretexto de regulamentar, dificulta a participação da sociedade civil em conselhos deliberativos. Para o advogado-geral da União, a mudança na composição do Conselho foi uma opção política, prevista em lei. A Constituição e a legislação de regência, como já dito, não mencionam detalhadamente ou não mencionam detalhes sobre a sua composição, mas, ao contrário, deixam tal ponto a discricionariedade regulamentar do chefe do Poder Executivo. O Procurador-Geral da República se manifestou pela improcedência da ação. O decreto questionado de 2020 insere-se no contexto da reorganização administrativa e suas alterações promovidas na composição do Conselho Deliberativo situam-se dentro da margem de discricionariedade do chefe do Poder Executivo. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia. Ela reconheceu que o decreto afronta ao princípio da proibição do retrocesso constitucional em matéria ambiental. No artigo 225 da Constituição, que se dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, se transcreve-se ser bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e a sua defesa e preservação há de ser atendida pelo poder público e pela coletividade. Ora, só se tem responsabilidade desta coletividade na medida em que ela pode participar da formulação, execução e controle das políticas públicas ambientais. E por isso mesmo é que a Constituição tem o cuidado de estabelecer como um dever, no inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 225, o dever do poder público de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Carmen Lúcia votou pela procedência da ação, por entender que a retirada da participação da sociedade civil evidencia uma centralização antidemocrática. Tenho para mim que a eliminação da participação da sociedade civil nas entidades que compõem o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente evidenciam uma centralização que seria antidemocrática, porque a intervenção estatal, neste caso, se dá de forma exclusiva, afastando a participação da sociedade civil das políticas públicas ambientais, o que deslegitima as ações estatais em ofensa ao princípio da participação popular. Como disse, eu realço sempre os princípios que têm demarcado e identificado a matéria e o cuidado ambiental. E, neste sentido, a participação popular da sociedade civil em todas as instâncias sempre foi encarecido, tanto pela Constituição, como pela legislação, como pelos documentos internacionais. E a sessão terminou há pouco. A repórter Marta Ferreira acompanhou tudo, tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Na sequência, os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que adiantou o voto, acompanharam integralmente o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, para reintegrar a sociedade ao Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Já o ministro André Mendonça acompanhou a relatora pela procedência da ADPF, mas não para convertê-la em ADI. E o ministro Nunes Marques abriu divergência, votando pela improcedência da ação. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra sessão. Cadu. Obrigado, Marta. Só para lembrar, você vai ver os principais momentos dessa sessão de hoje, da sessão de quarta no programa Plenárias, que estreia no sábado às 7h30 da manhã. Principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. E a seguir, presos com pendências judiciais terão diálogos com visitantes monitorados. Voltamos em instantes. Falar da TV Justiça é falar com muita felicidade sobre um veículo que leva conhecimento jurídico para toda a população brasileira, com linguagem fácil e acessível. A TV Justiça também cumpre um papel super importante, suscitando debates dentro da academia jurídica, com os mais diversos atores que constroem a justiça em nosso país. O aniversário da TV Justiça é, na verdade, um grande presente,
para o nosso país, para a sociedade brasileira, para todos nós. Visitas de parentes de presos com pendências judiciais deverão ocorrer em espaço onde os diálogos possam ser monitorados. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Os desembargadores mantiveram sentença da 2ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas, que negou o pedido de visita íntima de uma mulher ao companheiro preso no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Ela sustentou que mantinha relação de convivência marital e que ele seria o pai de sua filha. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado Saulo Casale Bahia, manteve a decisão da Justiça Federal em Manaus. De acordo com o voto, investigações demonstram que a mulher também responde a processo criminal e se encontra em liberdade provisória. No processo, consta que ela seria o elo direto entre seu companheiro e outros integrantes de uma organização criminosa. Para Saulo Casale Bahia, a situação da mulher se enquadra nas regras de visitas de parentes com pendências judiciais. Desta forma, o contato com o companheiro deve se dar em espaço no qual os diálogos são monitorados. A posição do magistrado de negar o pedido foi seguida à unanimidade pelo colegiado. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe habeas corpus para revisão de condenação com o objetivo de reexame de sentença. A 5ª turma não conheceu do habeas corpus referente ao pedido da defesa de um réu para que fosse excluído da condenação imposta pela Justiça de Santa Catarina, o crime de associação para o tráfico de drogas. O homem foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. O relator no STJ, ministro Reinaldo Soares, explicou que a jurisprudência da Corte entende que é necessária a demonstração da estabilidade e da permanência da associação para a condenação pelo crime, que foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias, sob as circunstâncias do flagrante, declarações de testemunhas e mensagens trocadas por celular que confirmaram o intuito de associação para o tráfico. O ministro Reinaldo Soares destacou que a revisão da conclusão do Tribunal de Origem, com o objetivo de confirmar ou não a existência de associação estável com outros réus para o tráfico de entorpecentes, exigiria o reexame das provas, providência inadmissível no habeas corpus. Ministra do Superior Tribunal de Justiça aplica a decisão da Corte Especial e fixa no percentual legal os honorários em causa de grande valor. A ministra Suzete Magalhães, aplicando o recente entendimento da Corte Especial do STJ no tema 1076 dos recursos repetitivos, reformou acórdão que havia definido honorários advocatícios por equidade em razão do alto valor da causa. No caso julgado pela ministra, uma empresa opôs embargos de divergência contra acórdão da 1ª turma, que nos autos de uma execução fiscal fixou os honorários do advogado por equidade em 1% do valor da causa, mais de R$ 2.700.000. A embargante apontou como paradigma acórdão da 2ª turma, que adotou a posição seguida posteriormente pela Corte Especial. Ao acolher os embargos, a ministra aplicou o recente entendimento da Corte Especial que estabeleceu: a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Desta forma, a ministra fixou os honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada nos percentuais mínimos estipulados no CPC de 2015. Tribunal Superior Eleitoral desaprova a prestação de contas dos partidos PROS, PHS e PSB. A gente mostra no próximo bloco. Gostaria de dar os parabéns pelos 20 anos da TV Justiça e registrar
a minha admiração pelo papel importante deste órgão de comunicação perante ao judiciário e à sociedade. Vida longa à TV Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a criação de locais de votação no exterior, fora de embaixadas e consulados, que já não estão conseguindo atender a todos os eleitores que moram fora do país. O pedido foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores. Na mesma sessão plenária, nesta quinta-feira, os ministros desaprovaram as contas dos partidos PROS, PHS e PSB. O PROS, por exemplo, vai devolver mais de 11 milhões e meio de reais aos cofres públicos. Também foram verificadas irregularidades nas contas do PSB e PHS. O ministro Alexandre de Moraes foi o relator da prestação do PHS. O partido tem contra si as falhas: ausência de repasse de recursos partidários para as demais esferas, não apresentação de documentos obrigatórios relativos à fiscalização das contas fundacionais, descumprimento integral do artigo 44 e malversação de recursos públicos naquele valor. Hoje é dia do jornalista, um profissional que tem no Código de Ética o compromisso com a verdade, isenção e responsabilidade. Um trabalho cada dia mais árduo nestes tempos onde a notícia corre contra o tempo. Antes de uma notícia chegar até você, ela percorre um longo caminho. Apuração, checagem, rechecagem, revisão. O compromisso com a verdade requer muito trabalho. A gente segue princípios básicos do jornalismo, que são o da checagem exaustiva dos fatos e das fontes também, né? A gente sempre, independentemente do assunto, seja ele um assunto de cotidiano, que vem, por exemplo, um acontecimento da cidade, um acidente automobilístico, ou algum evento, um crime, ou até mesmo uma sessão no Senado, uma denúncia que seja de política, a gente tem a questão de checar o fato com todos os personagens envolvidos, o máximo possível, pelo menos. Os jornalistas são regidos por um código de ética que cobra dos profissionais isenção e responsabilidade diante dos fatos. O furo jornalístico, ele repercute na sociedade, o jornalista vai em busca dele, porque o trabalho dele vai repercutir, vai ter maior impacto na sociedade, mas a notícia falsa, a fake news, a informação errada, ela tem um impacto prejudicial muito grande. Então é importante que a gente tenha responsabilidade, claro, no nosso trabalho, somos profissionais, e que a gente evite ao máximo o risco de publicar uma informação errada. Hoje em dia, o ofício do jornalismo necessita de mais cuidado ainda. Com a evolução da internet e a rapidez com que as informações circulam, é preciso atenção redobrada para não andar na contramão da notícia. Outro desafio são as tentativas de calar a imprensa. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, ABERT, apurou que só no ano passado, 230 jornalistas foram vítimas de violência. Aumento de 21% em relação a 2020, onde 189 profissionais sofreram ataques. Já a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, fez um levantamento com recorte de gênero. O resultado? 119 casos de agressão a jornalistas mulheres. E em 95% deles, os agressores eram homens. Quando se ataca a jornalista, mulher, portanto, não se ataca apenas uma pessoa. Na verdade, violenta-se uma pessoa, claro, mas neste ataque se volta contra a verdade dos fatos, contra o princípio da justiça e contra a prática da democracia. Isto tudo é enfechado neste ato de violência. A liberdade de imprensa tem proteção constitucional. A maior lei do país garante que onde houver liberdade de imprensa, haverá espaço para a democracia. A nossa Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando a importância da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da livre manifestação, como princípios estruturantes do regime democrático, do regime republicano e democrático. Diante dos crescentes casos de notícias falsas e de tentativas de manchar a reputação das instituições, para o pesquisador Paulo Renat, o jornalismo profissional precisa se reafirmar como instrumento de propagação da verdade. A questão da pós-verdade, e particularmente os processos de desinformação, desafiam o jornalismo a tentar
ter uma postura que se distinga, né, também pela forma, na medida em que há uma tentativa clara de tentar se imitar o jornalismo para divulgar o que não é verdade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma boa noite.